A paz do Senhor Jesus, que Deus... A paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Estamos aqui em mais uma lição do projeto Escola Dominical. Está aqui conosco o nosso parceiro aqui, o presbítero irmão Arthur. Amém. Que Deus continue lhe abençoando. E a gente está aqui para dar continuidade a esse projeto, né? Mais uma aula do projeto Escola Dominical. Queria estar passando aqui para o nosso presbítero, irmão Arthur. Amém. Pai do Senhor Jesus a todos. É uma satisfação imensa poder mais uma vez estar aqui presente para podermos aprender, né, com a palavra de Deus e repassar a você, amante ouvinte da palavra de Deus, também os ensinamentos que nos traz a palavra de Deus, porque nós vivemos dias difíceis e que sem o direcionamento da palavra de Deus nós não sabemos como tomar decisões em determinadas situações, né, cooperador Herbert? Porque a palavra do Senhor, ela fala, né, que há sabedoria na multidão de conselhos, né? Então, o maior conselheiro para mim, para você, é Jesus, né? É o Espírito Santo de Deus que nos guia em toda a verdade. E não há como aprendermos senão com a palavra de Deus, olhando para o espelho, que é Jesus, né? Para exemplos de vida vitoriosa e de fé que homens e mulheres de Deus tiveram ao longo da sua caminhada com Deus. É verdade, cooperador? É verdade. E a fidelidade, um estilo de vida, né? A fidelidade com Deus, ela transforma a vida, né? Com certeza. E esse é o tema da lição 5, de número 5, né? Que vai trazer grandes ensinamentos para a nossa vida, né? O texto áudio desta lição está no Salmo de número 31, verso 23, que está escrito: Amai ao Senhor vós, todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Palavra, né, irmão? Abençoada, né? Palavra abençoada. Amai ao Senhor, né? Vós todos os que sois seus santos, não é verdade? Porque o Senhor, ele guarda os fiéis. Isso é maravilhoso, cooperador, porque esta lição, fidelidade e estilo de vida, ela é baseada na história dos 3 jovens, né? E de Daniel, também escrita pelo profeta Daniel, lá no capítulo 1, 2 e 3, né? E fala-nos, respectivamente, a respeito da vida e da fidelidade que aqueles 3 jovens tiveram diante de uma grande dificuldade na sua atualidade, né? Nos seus dias pelos quais eles viveram, que era o enfrentamento à politização e à religiosidade. E contra isto eles se opuseram, defendendo e demonstrando unicamente que a sua fé estavam firmadas em Deus. E isso é muito importante também nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor fala, né, que aquele que confessa a Jesus, Jesus também o confessará. Verdade. O interessante, irmão, nessa lição que a gente vai ver, é o fato de ser fiel a Deus não nos isenta das provações. Isso é um mistério de Deus. Porque nós não podemos ter em mente que o cristão, depois da sua conversão, ele vai ser um super-herói, ele vai ser um super-crente. Ele não vai passar por prova, não, de modo algum. O maior exemplo é aqueles 3 jovens, né? Com certeza, com certeza. Então, irmão, a verdade aplicada nesse ensino é mostrar, né, que ser fiel a Deus não nos isenta das provações, mas nos permite a crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Talvez você tenha passado por tantas tribulações, tantas lutas, tantas provações, mas eu quero dizer para você, persevere, tenha fé, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. O objetivo desse ensino de hoje, irmão, é ensinar a necessidade de tornar uma firme decisão e enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações e mostrar que nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. Isso foi o que aconteceu com os 3 jovens, né? E passando aqui aqui o texto áureo que está escrito em Daniel, passando aqui para o presbítero que está dando início aqui ao estudo, né? O texto de referência que a gente vai abordar ao longo dessa lição é Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, né? Versículos 14 ao 18, que diz o seguinte: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adoreis a estátua de ouro que levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. É maravilhoso, irmãos, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus. Não é verdade? E o mais importante, presbítero, que a gente vê nessa lição, nesse texto, né, a ênfase, né, de uma decisão. Né, de confiar naquele que tudo pode. Com certeza. Com certeza. Isso é muito importante. Nós queremos ver aqui a firme decisão, né? A firme decisão que eles tomaram. Nabucodonosor, rei da Babilônia, declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. Essa palavra sitiou, segundo a edição do Dicionário Bíblico de Almeida, significa cercar com tropas. Quer dizer, Nabucodonosor ele cercou a cidade, né, com tropas. Toda a cidade estava cercada pelo seu exército. E diz a palavra do Senhor que ele entrou, né, e por onde ele passava, a destruição ficava. Vidas eram tiradas, né? As casas eram incendiadas, quer dizer, eles deixavam um vasto rastro de destruição por onde eles passavam. E é louvável por quê? Porque a palavra do Senhor fala que ele tomou para si os jovens, né? Ele tomou para si os jovens e diz a palavra do Senhor que ele levou consigo na primeira deportação do exílio babilônico, né? Ele levou consigo aqueles jovens e outras pessoas também para serem exiladas. Agora é muito importante, cooperador Herbert, nós entendemos que Deus ele trabalha com propósito. Deus ele trabalha com propósito. Deus já havia anunciando por meio do profeta Isaías, por meio do profeta Jeremias, né, que Deus ele não estava agradando-se do modo de adoração que os judeus estavam tendo em relação ao Senhor. Eles não mais estavam buscando a Deus, né? Então Deus fez, né, com que eles fossem exilados para a Babilônia, para quê? Para trazer deles uma nova pessoa. Está escrito lá no Salmo de número 126, livro de Salmo de número 126, diz o versículo de número 1, né, que quando os que voltaram do cativeiro a Sião, eles estavam como que? Como que sonham. A sua boca se enchia de riso, né?
E eles diziam, e as nações também diziam, que grandes coisas fez o Senhor por este povo, por isto nós estamos alegres. É motivo de alegria e felicidade na presença de Deus, porque quando passamos por um momento de dificuldade, é porque tem um propósito de Deus no fim da caminhada. Aleluia. Tiago vai dizer, lá no capítulo 1, no versículo de número 2, ele diz: filhinhos, quando passais por qualquer tribulação, tende grande alegria no Senhor. Ele vai dizer no versículo de número 12 do capítulo de número 1 também, que bem-aventurados são os que são provados, porque alcançando eles a vitória pelo poder da fé, receberão do Senhor a recompensa. Foi o que aconteceu com esses jovens. Não foi o caso do Herbert? Com certeza. Eles ali estavam dispostos ali a servir ao Senhor, custe o que custar. E o mais interessante, irmão, que às vezes nós nos colocamos, né, ali diante de uma prova, diante de tomar decisões, né? E ali a gente vê um grande exemplo daqueles homens de Deus que tomaram ali uma decisão, né? Com certeza. De se abster ali daquele alimento, né? E de ser fiéis a Deus. Com certeza. Né? Louvado seja Deus por isto. Em uma firme decisão, é necessário se ter critérios de escolhas, né? A ordem do rei exigia que os jovens escolhidos preenchessem alguns requisitos, pois nem todos estavam capacitados. É verdade? Primeiro, eles deveriam ser da linhagem real e dos nobres. A palavra nobre significa príncipe, ou então uma pessoa bem instruída, de um comportamento exemplar, uma pessoa bem educada. Então eram características que Daniel e os seus amigos eles tinham, né? Eles eram bem educados, eles eram da linhagem real, não é verdade? O segundo, eles deveriam ser saudáveis, de boa aparência, inteligentes e de boa formação, competentes para assumir cargos de liderança, né? São exemplos que o rei Nabucodonosor exigia para a preparação, né? Para a sucessão ali dentro do seu reinado na Babilônia. E Nabucodonosor ele deu ordem para o seu eunuco, para as penais, né? Fazer a escolha desses jovens, fazer a preparação desses jovens. E aí entra a questão do manjar. E o que foi que Daniel fez? Capítulo 1, versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. É uma opção pessoal, é uma dedicação, uma firme decisão pessoal. Não é verdade? E aí, meu irmão, em um mundo de corrupção, em um mundo de extravio, em um mundo de desolação, o que você pretende? O que você decide? Qual é o propósito que você objetiva em seu coração? Né? É se contaminar porque ele lhe apresenta coisas boas, ou é permanecer fiel na presença de Deus porque você sabe que com Deus conseguirá o melhor? Porque o alimento era da mesa do rei, do próprio Nabucodonosor. O vinho também era da mesa do rei, do próprio Nabucodonosor. Não é verdade? Então eles decidiram não se contaminar com a porção do manjar que vinha da mesa do rei, mas permanecer fiel na presença de Deus em nome de Jesus. E a gente vê, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus. Aleluia, né? Jesus, com certeza. É o que está escrito lá em Daniel, né, capítulo 3, versículo 12, né? A gente vai ver muitas coisas, irmão. Então, a decisão ela é muito importante, porque a decisão ela vai ser fundamental para o que vai acontecer mais na frente. Né? Com certeza. E eles decidiram não se contaminar com o manjar do rei. E é interessante porque a Bíblia diz no versículo 8 que ele assentou aonde? No seu coração.
né? Daniel não falou da boca para fora, porque às vezes é muito fácil a pessoa dizer que não quer da boca para fora, mas em uma determinada ocasião, em uma outra determinada oportunidade, ela decide receber, porque não teve propósito de coração, né? Jesus ele fala sempre isso com os discípulos, na verdade, a respeito da relação entre mente e coração, né? A palavra do Senhor fala, pois se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá luz. Se o teu coração estiver cheio de ódio, a tua boca falará o que procede do teu coração. Não é verdade? Então o coração ele é uma base de firmeza, né, na vida do crente. E Daniel ele assentou em seu coração, quer dizer, eu decido em meu coração de onde procedem as saídas da vida, segundo Provérbios capítulo 4, versículo 23. Não é verdade, cooperador Herbert? Verdade. Decidir no coração. Porque hoje em dia, né? Hoje em dia há uma facilidade tremenda. Quando se está com algumas pessoas, a gente diz, não quero. Mas quando está sozinho? E aí que o negócio pega. Aí é que o negócio pega. Mas aquele que é onisciente, que é onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele está vendo tudo. Com certeza, com certeza. A palavra do Senhor fala no Salmo de número 101, versículo de número 6, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Eita glória. Deus ele está contemplando, não é verdade? Deus ele está contemplando. Pode alguém não estar olhando, mas Deus está olhando, né? É por isso que Daniel assentou em seu coração. E ele pôs à prova o eunuco, as penais. Eles, rapaz, vamos fazer aqui uma combinação aqui, o negócio. Dá aí para quem quiser comer da porção do manjar do rei, traz para nós só água e legume. Aí em determinado tempo você vem aqui, você vê quem é que vai estar melhor de aparência. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa que decide ser fiel na presença de Deus, Deus sempre vai honrá-lo para a glória do nome do Senhor. Deus sempre vai cuidar, sempre vai preparar. Porque no Salmo de número 31, no versículo de número 23, diz que o Senhor, Ele guarda os seus fiéis. Aí quando o eunuco ele volta, aí ele vê que verdadeiramente aqueles que foram alimentados com legumes e com água estavam com um semblante muito melhor do que os que comiam com a porção que vinha da mesa do rei. Então devemos ser fiel a Deus. Não importa a circunstância, não importa a batalha, não importa a luta, devemos ser fiéis a Deus, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, né? Com certeza. Então, continuarmos firmes, assim como Daniel e seus amigos. Com certeza. Né? Imagina só, irmão, a gente conjecturando aqui o tempo, ali a situação que o povo estava passando, creio eu aqui conjecturando aqui que às vezes muitos ali, outros colegas, né, que os verdadeiros amigos estavam do lado de Daniel. Com certeza. Né? Disseram assim, esse daí é doido, né? Vai desperdiçar um banquete desse. Então a verdade, nem tudo que parece ser bom, entre aspas, é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Com certeza. Então, devemos pedir a Deus discernimentos e pedir a Deus que Deus dê sabedoria. Com certeza. Para tomar decisões corretas, né, irmão? Com certeza. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Versículo de número 6, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Quer dizer, árvore boa e agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Ela viu, não, isso aqui é bom para mim, então eu vou comer. E é como o cooperador acabou de mencionar. Nem tudo aquilo que achamos que é bom para nós é o que Deus quer para nós. Não é verdade? É verdade. Não é porque seja agradável aos nossos olhos que é uma determinação de Deus. Porque a palavra do Senhor fala
lá no livro de Provérbios, no número 16, que do homem, né, procedem os planos e projetos, mas do Senhor a resposta final vem da boca. Então nós sempre temos que esperar pela resposta de Deus. E olha só o prejuízo de uma decisão errada, né? De uma decisão errada. Tudo porque era agradável aos olhos. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Os termos de sabedoria deste versículo, que é o versículo 4 do capítulo 1 de Daniel, tem uma conotação ética e religiosa, pois sem uma consagração total ao Senhor e obediência à sua vontade, não podia haver sabedoria, né? Lá em Jó, capítulo 28, versículo de número 28, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a boa conduta o caminho para o conhecimento. Quer dizer, foi o que esses jovens tiveram o temor e tiveram a boa conduta. Não é porque nós estamos longe da nossa família, longe dos líderes do nosso povo, que nós não serviremos a Deus ou que nós nos venderemos, porque eles estavam longe, não estavam comprando Herbert. Sim. Tinham sido levados cativos, estavam longe da sua família, da sua casa, da sua cultura, do seu povo, talvez da sua parentela, dos seus familiares, vivendo em uma outra nação, uma nação pagã, uma nação idólatra, onde tinha ali muitos preceitos de religiosidade, mas não tinha vida com Deus. Então eles disseram, nós não vamos nos vender. Fomos trazidos para cá? Fomos. Então vamos esperar pelo propósito de Deus sobre a nossa vida. Tomaram uma decisão correta. Uma decisão correta. Uma firme decisão. Tomaram uma firme decisão para a glória de Deus. É muito importante também ressaltarmos isso, procurador Herbert, porque quando eles são levados, né, para a Babilônia, o rei ele decide mudar os seus nomes. O rei decide mudar os seus nomes, né? E os nomes que o rei Nabucodonosor havia preparado para eles eram nomes relacionados a deuses pagãos, não é verdade? Agora deixa eu te dizer uma coisa. O ser humano, ele pode mudar o nome, mas ele não pode mudar o caráter. Você tem uma identidade. A identidade. Eita, glória. Sabe, esse RG, este comprovante, esse documento que nós temos, ele tem nome, ele tem número de expedição, ele tem número de identificação, ele tem a foto, e ele tem algo que é mais importante, que é a digital. O nome pode ser mudado, mas a digital, a identidade, continua sendo a mesma para a glória de Deus. Seja você mesmo um instrumento de Deus para outras vidas, para outras pessoas. Não permitam que por causa da mudança de nome você seja afrontado ou pereça diante da dificuldade. Verdade. Porque foi isso que aconteceu, né? Qual era a relação do nome que o rei Nabucodonosor havia preparado para Daniel e seus amigos? Diz a palavra do Senhor que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os escolhidos. Eram os seus nomes originais. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 6. Imediatamente eles tiveram seus nomes trocados por nomes babilônicos. Beltesazar, que era Daniel, o rei pôs Beltesazar. Sadraque era Misael. Mesaque, Azarias. E Ananias, Abednego. A mudança de nome era uma tentativa de integrar os jovens cativos à religião pagã do seu novo ambiente social. Mudar o nome era mudar a identidade para eles, né? Para os babilônicos, mudar o nome de uma pessoa era mudar a identidade. Mas para quem serve a Deus, não. Porque quem serve a Deus tem uma identidade própria, tem uma identidade glória. santa. É um povo preparado, é um povo escolhido, é um povo separado para a glória de Deus. Eu creio, Senhor. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor por isto. Deus é Então, maravilhoso. em uma convenção revestida de astúcia, pessoas sem identidade são facilmente doutrinadas, de acordo com a cultura, linguagem e a necessidade da época. Segundo o comentarista Russell Shedd,
ele diz que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar quer dizer príncipe de Bel. Bel era equivalente a Baal, um deus pagão. E a Marduk, Ananias significa Deus é misericordioso. E Sadraque, amigo do rei. Misael quer dizer quem é como Deus. E Mesaque é a alteração deste nome para quem é como Acu, Deus da lua. Azarias significa Jeová é o meu socorro. E Abidnego, servo de Nego. Quer dizer, nenhum dos nomes que Nabucodonosor havia preparado para eles tinham relação com o Deus eterno, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos eram deuses pagãos. Todos eram deuses pagãos. Mas eles tomaram a firme decisão de, primeiro, não se contaminar com o manjar do rei, de serem tementes a Deus, de terem uma boa conduta e de, segundo, vamos mudar os nossos nomes? Pode mudar, mas não muda o nosso caráter, não muda a nossa identidade, porque nós fomos chamados para servir a Deus. Eita glória! Deus é maravilhoso, irmãos. Então, irmão, nesse primeiro tópico a gente aprendeu que mesmo longe de casa, da família, do templo e da liderança religiosa, é preciso ser fiel a Deus. Porque tudo vê, pois os seus olhos procuram os fiéis da terra. Oh, glória a Jesus. Olha só. Aleluia. Meu irmão, olha a grandeza desse aprendizado, mesmo longe de casa, da família. Porque casa significa refúgio, abrigo. Família significa companheirismo. Eita glória. Louvado seja Deus. Templo significa local de adoração. E liderança, orientação espiritual. Nós estamos longe dessas pessoas? Estamos, mas continuaremos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Seremos fiéis ao Senhor, porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Eita glória. Assim encerramos o primeiro tópico e vamos dar início agora ao segundo tópico da nossa lição.